Hoje a gente inicia a segunda parte do semestre e nós vamos abordar aqui o método de deslocamentos. É, Diferentemente da primeira parte do semestre, que é das forças, essa parte aqui tem um cunho extremamente prático. Tá? Então, o que a gente vai aprender aqui é exatamente o método, os procedimentos que são usados na prática de engenharia. Então, o principal objetivo desse método é realmente utilizá-lo para análise estrutural no processo de um projeto de estruturas. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer na aula de hoje é apresentar o funcionamento básico, as características do método de deslocamentos e equacionar ele para uma viga de Bernoulli com ligações rígidas. Então, na sequência, eu vou entrar em mais detalhes sobre esse processo. A motivação, como eu tinha comentado, do método dos deslocamentos, também conhecido como método da rigidez, é que a maioria dos softwares, seja estudantis como comerciais, eles vão utilizar esse método para a fase de análise estrutural. Então, vocês já conhecem aí, por exemplo, como o F2 e o Master 2, é exatamente isso que esses dois softwarezinhos fazem. Então, é a implementação computacional do método dos deslocamentos. E também na prática, como vocês têm os softwares conhecidos aqui de concreto armado, como o Iberic, o TQS, ou para estruturas metálicas, o Tower, é o que eles vão utilizar para fazer análise estrutural. Tá? Então, de forma geral, assim, se a gente for ver, o método de deslocamentos ele é um caso particular do método dos elementos finitos. Então, quando a gente aplica ele para elementos de barra, nos elementos finitos, ele recai no método de deslocamentos. Então, seria uma versão simplificada aí do método dos elementos finitos. Então, para ilustração aqui, por exemplo, um projeto de estrutura em concreto armado, no software Iberic, ou no software TQS, ou ainda ir para um software chamado Tower, que é para estruturas metálicas, principalmente torres de linhas de transmissão. Tá? Então, o que a gente vai aprender aqui é o que vocês vão utilizar dentro de um escritório de projeto. Quais são os conceitos básicos, então, do método de deslocamentos? Primeira coisa, vamos estabelecer a convenção de sinais que a gente vai utilizar. Então, a convenção de sinal que a gente tem, seja para força, deslocamento, rotações, momentos, vai ser essa aqui que está, eu estou desenhando no quadro. Então, todo ou qualquer movimento na horizontal para a direita, na vertical para cima, ou rotações no sentido anti-horário, vão ser positivos. Tá? Então, tudo que for ao contrário disso aqui vai ser negativo. Então, essa aqui é a nossa notação de sinal para esse método que vamos utilizar até o final do semestre. Beleza? Então, por exemplo, aqui, se a gente tem essa estrutura, se esse ponto C se deslocar para a direita, o que vai acontecer? Vai ser um deslocamento positivo. Se ele se deslocar para a esquerda, vai ser negativo. Da mesma forma, se houver uma rotação nesse ponto aqui no sentido anti-horário, ele vai ser positivo, no sentido horário negativo, e assim por diante. Tá? Estabelecida a convenção de sinais, então a gente parte para as duas quantidades básicas aí do método de deslocamento, que é o que? Os nós e os elementos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para utilizar o método de deslocamento é ter que dividir a nossa estrutura num conjunto de elementos ligados por nós, ou um conjunto de nós ligados por elementos. Tá? Para essa estrutura que vocês já viram aqui durante a primeira fase do semestre, por exemplo, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que dividir ela em elementos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é colocar os nós na estrutura. Uma opção de colocar esses nós seria fazer o que? A gente colocar um nó no ponto A e chamar ele de nó 1. Colocar um nó no ponto B e chamar ele de nó 2. Colocar um nó no ponto C e chamar ele de nó 3. Tá? Então, se a gente for ver com essa divisão de nós, a gente vai ter aqui dois elementos na estrutura. O primeiro pode ser esse aqui que vem do nó 1 até o nó 2. A gente pode chamar esse cara aqui de elemento 1. Tá? E
o elemento que vem do nó 2 até o nó 3, vamos chamar ele de elemento 2. Então, para convencionar assim, uma notação entre nós e elementos, vamos sempre escrever o nó como somente um númerozinho e o elemento númerozinho circulado por uma bolinha aí. A gente consegue diferenciar bem quando a estrutura fica maior. Beleza? Então isso aqui seria a divisão básica do método de deslocamento. A gente tem que transformar uma estrutura lá que tem 3 dimensões, que tem altura, largura, profundidade, então tem que transformar num conjunto de barras, de linhas aqui, né? E de nós. Beleza? Então outra coisa que é legal aqui a gente vê em cada estrutura são os movimentos possíveis de cada nó. Tá? Então, para essa estrutura aqui, como uma viga que está no plano e na horizontal, quando a gente aplicar esse carregamento, olhando aqui, por exemplo, o nó 3, se não houvesse esse apoio, quais seriam os movimentos possíveis dessa estrutura? Para essa viga aqui, então, os nós delas poderiam ir para baixo ou para cima e haveria rotação. Tá? Então, os movimentos possíveis dessa estrutura aqui seriam o quê? Deslocamento vertical, que a gente vai chamar de V, e rotação, que a gente vai chamar de θz. Tá? Seria a rotação em torno do eixo Z. Os eixos coordenados, aqui só para a gente também estabelecer desde a primeira figura, vão ser o quê? O eixo da horizontal vamos chamar de eixo X. O eixo da vertical vamos chamar aqui de eixo Y. E o eixo que sai aí da tela de vocês seria o eixo Z. Tá? Então, se, por exemplo, quando se aplica esse carregamento, essa estrutura vai se deformar e, por exemplo, aqui no ponto C, vai ter uma rotação θz, ou seja, uma rotação em torno do eixo Z. Beleza? Então, outro exemplo aqui de figura, vamos pegar o mesmo um exercício que vocês lidaram, aí, por exemplo, no primeiro projeto. Como é que a gente poderia dividir essa estrutura em nós em elementos? Vamos chamar aqui o ponto A de nó 1, o ponto B, desculpa, o ponto C de nó 2, ponto D de nó 3 e o ponto B lá de nó 4. Como estão já desenhados aqui os númerozinhos, a gente tem o primeiro elemento que vai do nó 1 até 2, o segundo elemento que vai do nó 2 até 3 e o terceiro elemento que vai do nó 3 até 4. Beleza? Seria uma segunda divisão possível. Agora, para essa estrutura que está mais livre, a gente pode analisar melhor. Se a gente olhar para o ponto D aqui, quais seriam os movimentos possíveis dele? Vamos desenhar aqui o nosso nó 3 aqui em cima. Então, esse nó, quando se aplicar esses carregamentos, ele vai poder se mover na horizontal. Tá? Então, movimentos na horizontal a gente vai chamar de U. Seria o movimento na horizontal do nó 3 seria o U3. Ele vai poder se mover na vertical, ou seja, ele tem um deslocamento vertical que a gente já viu que chama de V. Agora, como é no nó 3, eu chamo de V3. E aplicado o carregamento, essa barra vai se deformar e vai ter uma rotação também naquele ponto. Então, a gente teria lá o θz3. Tá? Então, a gente viu, diferentemente da estrutura anterior, aqui para um pórtico, no plano a gente tem 3 movimentos possíveis. Deslocamento no horizontal, deslocamento no vertical e rotação em torno do eixo Z. Beleza? Então essa é a ideia da construção do método de deslocamentos. O caso mais completo possível seria um pórtico espacial aqui para o método de deslocamentos. Tá? Então, num pórtico espacial, quantos movimentos vão ter cada nó? Se a gente pegar aqui, vão ter movimentos de deslocamento nas 3 direções, um deslocamento ao longo do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, que a gente vai chamar, por exemplo, aqui de deslocamento U, V e W. E em 3 dimensões você vai ter rotações em torno de cada eixo. Então aqui a gente vai ter θx, θy e θz. Tá? Então, para um pórtico espacial, que seria o nosso modelo mais completo aqui para mais deslocamentos, cada nó vai ter 6 movimentos possíveis. Beleza? Então, a ideia é, conforme mais complexa fica a nossa estrutura, mais movimentos possíveis ela vai ter. Então, para o nosso caso aqui,
O mais simples seria um elemento de treliça, que teria movimento só na horizontal e vertical, não teria rotação. E o mais complexo seria aqui o pórtico em 3D. Então essa é a ideia geral aí da construção você vai modelar a tua estrutura como sendo um conjunto de nós e elementos. Beleza? Qual que é o próximo conceito básico que eu já comentei com vocês nos outros slides, só que aqui vou dar um nome para ele. Com seus tais de graus de liberdade, tá? Os GDLs. Então, o que são os graus de liberdade? É o número possível de direções onde podem haver deslocamento, rotações, forças ou momentos. A ideia dos graus de liberdade é exatamente o que eu desenhei nos slides anteriores, os movimentos possíveis de cada nó. Tá? Então, para uma viga no plano, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu no slide, o que ele vai ter como graus de liberdade em cada nó? Cada nó da viga vai poder se movimentar na vertical, um deslocamento vertical que a gente chamou de V, e vai poder ter um grau de liberdade de rotação, ou seja, dado um carregamento, toda a viga vai sofrer rotação também. Beleza? Então, se a gente voltar aqui a alguns slides, o que a gente teria para essa estrutura? Os graus de liberdade de cada nó vão ser V e θz. Tá? Então, no slide que a gente estava lá, a gente tem aqui um elemento isolado, que ele vai ter aqui, vamos chamar de nó 1 na esquerda e nó 2 na direita. Cada nozinho desse vai ter 2 graus de liberdade, ou seja, movimento, deslocamento na horizontal e rotação em torno do eixo Z. Beleza? Qual que é o detalhe assim quando a gente define esses movimentos possíveis? Para cada movimento possível vai ter um esforço correspondente. Tá? Então, para o grau de liberdade de deslocamento vertical, o nosso esforço correspondente aqui vai ser a força na direção y. Seria cortante em y1, seria do elemento 1. Beleza? E o esforço associado à rotação em torno do eixo Z vai ser o que? Momento em torno do eixo Z do primeiro nó 1. Beleza? Então, da mesma forma que isso vai acontecer para o nó 1, vai acontecer para o nó 2 e para qualquer nó da estrutura. Então, por exemplo, aqui para o V2, o esforço associado a ele seria o Fzinho y2. E o esforço associado à rotação em torno do eixo Z no nó 2 seria o mzinho em torno do eixo Z do nó 2. Beleza? Então, para cada nó, eu vou ter graus de liberdade associados, que são os movimentos correspondentes, e para cada grau de liberdade tem também os esforços associados a ele. Beleza? Então, como a gente viu aqui, os esforços associados a esse elemento de viga no plano são 2, deslocamento vertical e rotação. Se a gente voltar aqui, por exemplo, para esse pórtico, cada nó vai ter 3 graus de liberdade, seja deslocamento horizontal, vertical e rotação. E se a gente for para o modelo completo, o modelo 3D, cada nó vai ter 6 graus de liberdade, ou seja, deslocamento em cada direção, x, y, z, assim como suas correspondentes rotações. Tá? Essa vai ser a ideia de graus de liberdade. Beleza? Então, como a gente viu até agora, a gente consegue dividir a estrutura em nós em elementos. Cada nó vai ter seus graus de liberdade e seus esforços associados. Beleza? Um conceito adicional numa estrutura qualquer vai ser a divisão dos graus de liberdade entre graus de liberdade ativos e inativos. Tá? Graus de liberdade ativos vão ser aqueles que têm o seu valor diferente de zero, ou seja, aqueles caras que vão se movimentar na estrutura. Tá? E os graus de liberdade inativos vão ser aqueles que se já conhece a priori, eles têm valor nulo. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui dessa viga, como é que a gente podia dividir ela? Podia colocar um nó aqui na esquerda, chamado de nó 1. Colocar um nó lá na direita, chamado de nó 2. Então, cada nó desse, por ser um elemento de viga, vai ter 2 graus de liberdade. Deslocamento vertical, ou seja, o V1, e rotação em torno do eixo Z, θz1. Que são os caras que aparecem aqui na figura do lado. Então, ele vai ter o V1
e o θz1. Para cada grau de liberdade desse, vão ter os esforços correspondentes. Então, Fy1 e Mz1. Beleza. Dessa estrutura, quais vão ser os graus de liberdade ativos? Aqueles que a gente sabe que vão ser diferentes de zero. Vão ser os caras que estão aqui no A1. Ou seja, vai ser o V1 e θz1. E os graus de liberdade inativos vão ser aqueles caras que estão nos apoios. Tá? Então são os movimentos que já estão restringidos. Apoio. Opa. Escrever de novo aqui. Nos apoios. Tá? Então vão ser os caras aqui para essa estrutura que estão no 1 a 2. Ou seja, os graus de liberdade inativos vão ser o V2 e o θz2, que são travados, restringidos aí por essa engaste. Beleza? Então, na hora de resolver a estrutura, a gente vai precisar ter bem esse conceito aqui, que é exatamente esses graus de liberdade ativos que a gente vai calcular. Tá? Então, o nome se chama método dos deslocamentos, porque o que a gente está calculando, no final das contas, vão ser deslocamentos. Tá? Então, são esses caras aqui, o grau de liberdades ativos, que vão ser nossas incógnitas primordiais, principais. Tá? A partir deles que a gente vai calcular reações e esforços. A primeira coisa que a gente calcula no método de deslocamentos, como o nome diz, são deslocamentos. Beleza. Então, qual que é a ideia geral do método de deslocamentos? É a gente dar um jeito de equacionar os esforços, ou seja, forças e momentos, com os graus de liberdade da estrutura, ou seja, deslocamentos e rotações. Tá? Então, se a gente pegar para a estrutura inteira, o que a gente vai ter? Vamos ter um vetor F, que é o vetor de forças no sistema global, no sistema da estrutura, e vamos ter o vetor D, que seria o vetor de deslocamentos da estrutura, o vetor que contém os graus de liberdade da estrutura. Tá? A correspondência entre esses dois caras numa estrutura inteira vai ser dada pela tal da matriz de rigidez da estrutura, que seria esse K maiúsculo. Tá? Então a gente vai ter que dar um jeito de equacionar graus de liberdade, que vão estar no vetor D, com forças que vão estar aqui no vetor F. Para isso, a gente vai ter que deduzir a forma dessa matriz K maiúsculo. Beleza? Essa matriz K maiúsculo, para uma estrutura inteira, vai ser formada pela relação de graus de liberdade e esforços de cada elemento dela. Tá? Então, a matriz K maiúsculo vai ser formada pela contribuição da rigidez de cada elemento. Tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia global de como o método vai funcionar. Agora vamos pegar e vamos para o nível do elemento para tentar criar essa relação aqui para cada elemento da estrutura e depois construir a relação com a estrutura inteira. Beleza? Então a ideia aqui é o seguinte. A ideia básica do método de deslocamentos, que a gente olha para um elemento, é escrever um comportamento desse elemento somente pelas informações que estão nos nós. Ou seja, somente utilizando informação sobre graus de liberdade e esforços. Então, ao contrário do que vocês faziam, que a gente fazia lá em Mecânica dos Sólidos 2, a gente tinha uma estrutura, a gente integrava a equação da linha lá, integrava a equação diferencial dela para obter a linha elástica, ou seja, a gente tinha informação de deslocamento e rotação em cada ponto da estrutura. Aqui no método de deslocamentos a gente vai ter essa informação somente para as quantidades que estão nos nós. Ou seja, vão ser para os graus de liberdade, aqui no caso da viga V e θz, assim como os esforços correspondentes a eles, ou seja, Fy e Mz. Beleza? Então a nossa ideia aqui é escrever o comportamento de cada elemento como função dos seus graus de liberdade e dos seus esforços. Tá? A gente vai ter, como a gente tem um elemento qualquer, se tiver um esforço aplicado nele, ele vai gerar deslocamento e rotações. Então a gente vai ter que dar um jeito de equacionar para um elemento de viga aqui V1, V2, θz1, θz2 com Fy1, Fy2, Mz1 e Mz2. Beleza? Então tem que gerar uma correspondência entre esses caras todos. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar aquela ideia de matriz de rigidez. Uma das vantagens do método de deslocamento é que a gente consegue escrever tudo de forma matricial. Por que é vantagem? Porque na hora de colocar
o computador resolver isso para a gente, a forma matricial é bem mais fácil de implementar num código. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa equação 2, nesse sistema que apareceu? Nós estamos equacionando os esforços da estrutura, então aqui, desculpa, os esforços do elemento, que são dados por esse vetor aqui da esquerda. Esse cara a gente vai chamar de F ezinho, um vetor Fe. Ele vai ser igual a uma matriz de rigidez do elemento vezes o vetor com os graus de liberdade desse elemento. Então, esse vetor de graus de liberdade a gente vai chamar de Dzinho aí. Tá? Então, o que é essa matriz que aparece aqui? É a matriz que ela relaciona, faz a correspondência entre deslocamentos e rotações com os esforços do elemento. O nosso grande serviço, o grande trabalho nessa primeira aula é deduzir o formato dessa matriz, ou seja, o formato genérico de K1, K11, K12, etc., como função das propriedades do elemento. Então, você vai ver que todos esses caras aqui vão ser função das propriedades do elemento, ou seja, modo de elasticidade, momento, inércia e comprimento do elemento. Beleza? Então, quando a gente olhar para essa matriz de rigidez do elemento, que a gente vai chamar aqui de Kzinho E, a gente tem que enxergar a correspondência entre graus de liberdade, ou seja, deslocamento e rotações, e esforço. Beleza? Então, vamos tentar fazer essa continha. Então, só repetindo para ficar bem claro, o KE seria a matriz de rigidez do elemento. Ela nos fornece a relação entre os deslocamentos, os graus de liberdade e os esforços que aparecem no elemento. Tá? Então, como a gente tem um sisteminha para a estrutura inteira, a gente vai ter um sisteminha aqui para cada elemento. Como eu comentei, então, qual que vai ser o nosso serviço aqui nessa primeira aula? Vai ser deduzir quanto que vale cada casinho desse. Tá? Para a gente fazer isso, a gente tem que definir qual que é o tipo de ligação que tem entre dois elementos. Para quase a totalidade da matéria, a gente vai definir que todas as ligações são rígidas. Ou seja, a gente consegue transferir 100% dos esforços de um elemento para o outro. Tá? Então, só a título de exemplo, o que isso quer dizer? Se a gente voltar para uma estrutura qualquer aqui, por exemplo, essa estrutura que você já conhece, um diagrama dela, o diagrama de momento fletor, por exemplo, lá, vocês sabiam que ele partia de zero e tinha um valor determinado aqui no topo da viga. Essa ligação entre o elemento 1 e o 2 a gente vai chamar de ligação rígida, ou seja, a transferência de momento em relação entre o elemento 1 e o 2 vai ser total. Tá? Então, na prática, o que acontece? Quando vocês foram desenhar o diagrama de momento da viga, o que vai acontecer? Vocês sabem que esse valor que estava aqui no topo do pilar vai ser igual ao valor que começa na viga. Tá? Então, não perde nenhum esforço entre um elemento e outro. Esse fato de não perder nenhum esforço entre um elemento e outro, a gente chama que essa ligação entre os dois elementos é rígida. Beleza? Então, a gente vai levar em conta 100% do esforço. Qual que é a situação oposta à ligação rígida? Seria a ligação rotulada, ou seja, a gente não tem transferência nenhuma de momento. Tá? E a situação intermediária são as ligações semi-rígidas. A gente tem transferência parcial aí entre o momento de um elemento com o outro. Tá? Então vai ver esses detalhes no final do semestre. Então, até lá, todas as nossas ligações vão ser rígidas. Beleza, então a gente tem que montar um esquema que quando eu for montar minha estrutura, eu vou transmitir 100% dos esforços entre um elemento e outro. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A ideia da gente montar a matriz de rigidez vai ser a seguinte. Notem, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar e vamos aplicar um deslocamento unitário no grau de liberdade V1, ou seja, deslocamento vertical no A1, vamos dizer que ele é unitário, e vamos fixar todos os outros graus de liberdade desse elemento. Tá? Então, tu vai dizer que o V2, ou seja, o deslocamento horizontal do nó 2, assim como as rotações dos dois nós, vão ser nulas.
Fisicamente, o que estaria acontecendo é como se eu pegasse o meu elemento, que estava lá soltinho no espaço, engastasse as duas extremidades dele e aplicasse uma força tal que obrigasse o meu nó 1 a ter um deslocamento unitário aqui para cima. Beleza? Se a gente colocar isso aqui que eu acabei de descrever na nossa matriz de rigidez do elemento, o que vai acontecer? O V1 vai ser igual a 1 e todos os outros graus de liberdade vão ser iguais a zero. O que acontece se eu executar essa multiplicação? Eu vou ter aqui o quê? Que K1, K21, K31 e K41, seriam esses quatro primeiros elementos, vão ser iguais os esforços em cada nó do elemento. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O K1 vai ser igual à força Fy1. Essa força Fy1 seria a força necessária para causar esse deslocamento unitário. Beleza? O K21 seria o que? O momento ms1. O momento ms1 é o momento que aparece aqui no primeiro nó, de forma a fazer com que a rotação desse nó seja nula. O K31, o que é? Fy2, ou seja, o K31 é a força necessária para manter o deslocamento nó 2 nulo. E por último, o K41 é o momento necessário para fazer a rotação nesse nó ser nulo. Beleza? Então, basicamente, na prática, o que vai acontecer? Se eu aplicar um grau de liberdade, fizer o grau de liberdade de V1 ser igual a 1 e travar todos os outros, os componentes aqui da minha matriz de rigidez, esses quatro caras que apareceram, ou seja, a primeira coluna, vão ser iguais à força necessária para causar esse deslocamento e as reações que aparecem como se a estrutura tivesse bem engastada para manter os outros deslocamentos nulos. Beleza? Então a ideia é que a primeira coluna da matriz de rigidez é igual à força necessária para causar o deslocamento unitário, ou seja, K1, e as reações que aparecem nos outros nós. Beleza? Notem que aqui eu vou ter um problema estaticamente determinado. Eu conheço o quê? Eu conheço o deslocamento nos quatro nós, ou seja, eu sei que o V1 é igual a 1, que o θz1, θz2 e V2 são iguais a zero. Então eu tenho essas quatro condições de contorno. O que eu teria que fazer aqui? Pegar a equação de linha elástica da minha viga, aquela lá, EI dV2 sobre dy2 igual à equação do momento da minha viga. Teria que integrá-las duas vezes. Vão aparecer lá as constantes de integração. Feito isso, eu conseguiria calcular quanto que vale K1, K21, K31 ou K41. Ainda, poderia resolver o valor dessas reações, dessas forças, através do método das forças que a gente aprendeu no primeiro semestre. Tá? Então, na apostila tem a solução via método das forças, ou vocês podem treinar e resolver via integração. No final das contas, os resultados vão ser os mesmos. O que vocês vão encontrar são os valores aqui que aparecem na equação 5. Tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu deduzir a forma genérica desses quatro componentes da matriz de rigidez do elemento de viga, com ligação rígida. Tá? Por que tem ligação rígida? Como é que a gente representou ela? Justamente quando a gente travou todos os graus de liberdade antes de aplicar aqui o deslocamento unitário no grau de liberdade 1. Beleza? Então, por que a gente engasta para deduzir a matriz de rigidez? É para a gente ter 100% de transferência de esforço. Porque a gente fez isso para representar uma ligação rígida. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? A gente relacionou o grau de liberdade de V1 com todos os outros. Tá? Então, quando a gente olhar para a matriz de rigidez, cada linha e cada coluna dela diz respeito a um grau de liberdade. Então, por exemplo, a primeira linha, a primeira coluna, diz respeito ao grau de liberdade V1. Tá? É a relação do V1 com os outros graus de liberdade. A segunda linha, a segunda coluna,
diz respeito ao grau de liberdade θz1. E assim por diante. Terceira linha em coluna seria o grau de liberdade V2. E a quarta linha, a quarta coluna, o grau de liberdade θz2. Então, com esse procedimento que a gente executou, o que aconteceu? A gente deduziu o formato desses 4 primeiros caras. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros 3 graus de liberdade. Vamos pegar, aplicar uma rotação unitária em θz1 e travar o V1, V2 e θz2. Então a ideia para continuar seria fazer isso aqui. Vou dizer que θv1, vou aplicar uma rotação unitária em θz1 e vou travar todos os outros graus de liberdade. Então essa figurinha estaria representando isso. É como se eu tivesse pegado o elemento, engastado ele nos dois lados para simular a ligação rígida e aplicado uma rotação unitária. Tá? Então, para aplicar essa rotação unitária, eu preciso de um momento tal. Esse momento tal, a intensidade dele vai ser essa componente K22. As reações que vão aparecer nos graus de liberdade, nos outros graus de liberdade, vão ser as outras componentes aqui da segunda coluna da matriz de rigidez. Beleza? Então, K12 vai ser o quê? A força necessária para manter o deslocamento no nó 2, o deslocamento vertical no nó 2, nulo, ou a reação que aparece nessa configuração aqui da estrutura. E a mesma coisa para os outros 2 graus de liberdade. Beleza? Então, o caminho aqui é repetir esse procedimento para cada grau de liberdade. Então, a gente fez para o θ1, desculpa, a gente fez para o V1. Aqui nesse slide está ilustrado para o θz1. O próximo passo seria fazer o quê? A mesma coisa para o V2. Vamos aplicar um deslocamento unitário no V2, travar todos os outros graus de liberdade para simular a ligação rígida e resolver o problema estaticamente determinado, ou seja, o K33 vai ser a força necessária para causar esse deslocamento unitário no grau de liberdade V2 e os demais termos que aparecem aqui nessa terceira coluna vão ser as reações que aparecem em outros graus de liberdade. Beleza? Então, fazendo esse procedimento até chegar na última coluna, a gente deduziria o formato da matriz de rigidez para um elemento de Victor-Bernoulli com ligações rígidas. Beleza? Então é esse cara genérico aqui onde a gente queria chegar. Note que, como eu comentei anteriormente, cada termo da matriz da rigidez vai depender de quem? Somente de E, de I e de L do elemento. Tá? Esses caras aqui, na hora de um projeto, você sempre vai conhecer. O L vai vir lá da geometria da estrutura, ou da divisão de elementos em nós que se fez. O I e o E vêm da seção transversal do material, da seção transversal do elemento e do material utilizado. Beleza? Então você sempre conhece esses caras, ou seja, quando você começa um exercício, você sempre conhece o valor de E e L. Em outras palavras, você consegue facilmente calcular a matriz de rigidez de um elemento qualquer. Beleza? Então essa é a ideia da construção da matriz de rigidez de cada elemento. Essa matriz de rigidez ela tem umas propriedades bem legais. Se vocês olharem aqui a diagonal principal, o que vai acontecer? Os termos que estão acima e abaixo dela são espelhados. Então a matriz de rigidez é sempre simétrica. Beleza? Então se eventualmente se calcular uma matriz de rigidez que ela não esteja simétrica, tem algum erro. Segunda coisa, os termos da diagonal principal da matriz de rigidez são sempre positivos. E são aqueles termos que se aplicam. Como é que se deduziu ele sem ter que voltar lá? Por exemplo, aqui para Vigo. O K1 seria: eu apliquei um deslocamento unitário na direção positiva do grau de liberdade V1 e calculei K1 como uma força necessária para calcular esse deslocamento. É lógico que eles tenham o mesmo sinal, seja sempre positivo, pois quando se aplica um deslocamento no sentido positivo, a força necessária para causar esse deslocamento tem que ser positiva. Então, eventualmente, em algum ponto chegar numa matriz de rigidez onde algum dos elementos da diagonal principal não for positivo,
também tem algum errinho em algum lugar do problema. Beleza? Então, o legal aqui da gente ver essa matriz de rigidez é sempre ter em conta que cada linha e cada coluna representam um grau de liberdade. Então, a gente vai ter V1, θ Z1, V2 e o θ Z2. Beleza? Então, o que significa esse 12 aí, L ao cubo? Ele é a relação entre o grau de liberdade V1 e ele mesmo. Beleza? O que significa esse 6LEI sobre, desculpa, 6EI sobre L2? É a relação entre o grau de liberdade V1 com θZ1 e assim por diante. Beleza? Então essa é a ideia da matriz de rigidez. Vamos tentar resolver uma estrutura bem simples só para aplicar esse conceito que a gente montou até agora. Então lembrem que isso aqui é para um elemento qualquer da estrutura. Tá? Então, se tem um elemento qualquer da tua estrutura, a matriz de rigidez dele vai ser sempre essa. Então, se conhecendo o E, o I e o L desse elemento, a gente tem o formato dessa matriz. Para testar, para ver se isso funciona mesmo, vamos pegar uma estrutura que tenha só um elemento. Seria um caso bem simples, só para a gente verificar se isso faz sentido. Tá? Então, para essa estrutura, como a gente já fez no slide anterior, vamos chamar o nó da esquerda de nó 1, o nó da direita de nó 2. Vamos dizer que essa estrutura aí é composta somente pelo elemento 1. Então, na figurinha do lado, a gente tem bem descrito aqui os graus de liberdade de cada nó da estrutura e seus respectivos esforços. Tá? Como essa estrutura só tem um elemento, então se a gente for ver para nível de estrutura, que seria aquele casão, a matriz de rigidez da estrutura, vai ser igual ao KEzinho, que é a matriz de rigidez do elemento. Tá? Então, como essa estrutura só tem um elemento, ela só tem um elemento, vão ter dois nós, 2 graus de liberdade por nó. Ou seja, a estrutura vai ter 4 graus de liberdade. Então, o sistema da estrutura vai ser o quê? A matriz K vai ser uma matriz 4 por 4 e o vetor F de esforços nodais do elemento vai ser um vetor 4 por 1. Tá? Então, se a gente for colocar naquele sistema da estrutura inteira, o que a gente vai ter? A matriz casona da estrutura inteira vai ser igual à matriz do elemento, ou seja, tem aquele formato que a gente acabou de deduzir. Os graus de liberdade da estrutura inteira são iguais aos graus de liberdade somente do elemento 1, seja V1, V2, θZ1, θZ2. E vamos ter aqui o vetor de esforços nodais da estrutura. Tá? Aqui vamos só prestar um pouquinho mais de detalhe nesse cara, ele vai ser um pouquinho diferente do que os esforços do elemento. Esse vetor F da estrutura contém forças e momentos aplicados diretamente nos nós. Tá? Então esse cara aqui são tanto forças como momentos aplicados nos nós da estrutura. Beleza? Então vamos ver como é que a gente preencheria ele direitinho. Antes de partir para outro exemplo, vamos olhar para essa figura aqui. O que a gente tem para preencher então esse vetor, o F? Vamos olhar para o nó 1. Tá? Então o nó 1 ele teria 2 graus de liberdade. Seria V1 e θZ1. O V1 tem como esforço o FY1, ou seja, vai ser qualquer força aplicada no nó 1 na direção vertical, eu vou ter que colocar nessa posição aqui do vetor F. Se a gente olhar para a estrutura, na direção vertical lá no nó 1, eu tenho uma força de intensidade P para baixo aplicada nesse nó. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que esse cara aqui vai ter intensidade P e vai ser negativo porque está para baixo, segundo aquela convenção de sinais que a gente utilizou no comecinho da aula. O que é esse MZ2? Desculpa, o MZ1. Seria um momento externo aplicado no nó 1. Se a gente olhar aqui para a nossa estrutura, não tem momento aplicado no nó 1 externo, ou seja, o valor desse cara é zero. Agora olhando para o nó 2. FY2 seria a força externa aplicada no nó 2. Se a gente olhar aqui, tem a reação devido a esse engaste. Então FY2 vai ser a nossa
reação vertical no O2, assim como o MZ2 vai ser a nossa reação de momento devido ao engaste no O2. Beleza? Então, pulando aqui de um lado para o outro, é dessa forma que a gente preenche o nosso vetor F maiúsculo. Seria o vetor de esforços, forças ou momentos aplicados diretamente nos nós. Então, nesse cara vão entrar ou forças aplicadas nos nós diretamente, se não tiver nenhuma é zero, naquele grau de liberdade, ou reações. Beleza? Então, dado essa equação 11, a gente tem como preencher o vetor F maiúsculo. Agora a gente vai partir para a solução do problema. Notem que a gente tem aqui na equação 12 um sistema de equações a ser resolvido. Para resolver esse sistema, o primeiro passo vai ser o quê? Aplicar as condições de apoio. Ou seja, a gente vai zerar na matriz os graus de liberdade inativos, ou seja, aqueles que a gente sabe que são zero. Se nós olharmos aqui para a nossa estrutura, a gente sabe que V2 e θZ2 vão ser nulos. Por quê? Porque eles estão aqui na posição do engaste. Então V2 e θZ2 são iguais a zero. Se eu multiplicar essa matriz por esse vetor, o que vai acontecer? Todos os termos que estão sendo multiplicados por V2 e θZ2, ou seja, a coluna 3 e 4, vão ser nulos, beleza? Então vou sobrar aqui com um sisteminha de equações, vão ser o que? 4 equações e 4 incógnitas. Nossas incógnitas vão ser o que? V1 θZ1, FY2 e MZ2. Tá? Que é o que a gente tem nesse segundo slide. Notem, como a estrutura é muito simples, a gente já sabe o valor das reações simplesmente por olhar para a força aqui. Tá? Mas vamos fazer de conta que a gente não soubesse calcular, vamos calcular via o método dos deslocamentos. Então o que a gente faz? A gente tem 4 equações e 4 incógnitas. Só que duas incógnitas estão aqui no vetor D e as outras duas estão do outro lado da equação. O procedimento geral para a solução é fazer o seguinte: a gente vai usar duas equações para calcular V1 e θZ1 e depois, com esses valores em mãos, vamos usar as outras duas equações para calcular as reações. Então, se a gente olhar, a gente pode utilizar as duas primeiras equações para calcular V1 e θZ1. Ele vai formar um subsisteminha de equações. Se vocês olharem aqui, se eu separar esse cara, o que eu vou ter lá? Eu vou ter essa matrizinha que multiplica as minhas incógnitas iguais a essas coisas aqui que eu já conheço, o valor de menos P e de zero. Tá? Então, com esse subsisteminha, notem que se eu separar ele, eu tenho agora duas equações, duas incógnitas, eu posso resolver. Tá? Então, resolvendo esse sisteminha de equações, eu chego aqui no cálculo dos deslocamentos da minha estrutura, dos graus de liberdade da minha estrutura. Beleza? Então, graficamente, o que esses caras estão representando? O que é o V1? É menos L ao cubo, menos PL ao cubo sobre 3I. Esse V1 é o deslocamento vertical do nó 1. Ou seja, o nó 1 estava aqui, ele se deslocou para baixo, por causa desse sinal negativo que ele está nos mostrando, e o tamanho desse deslocamento vai ser V1, ou seja, PL ao cubo sobre 3I. O que essa rotação está nos dizendo? A nossa estrutura, a gente aplicou o carregamento, ela se deformou e veio parar aqui. Ou seja, esse nó sofreu uma rotação unitária com intensidade PL ao quadrado sobre 2i. Ela é positiva, então se essa rotação ocorreu no sentido horário. Se a gente olhar para a nossa estrutura, para esse formato meio carranchado de deslocamento que eu fiz aqui, se a gente passar uma reta aqui, você vai ver que o valor da rotação aconteceu no sentido anti-horário, ou seja, por isso que está positivo aqui, beleza? Vou tentar desenhar aqui essa rotação. Se eu conseguir, vou ter uma linha reta, vou ter aqui esse ângulozinho,
entre essas duas garranchinhas aqui do professor, vai ser a rotação no sentido anti-horário, por isso positivo. Então essa rotaçãozinha aqui é o θz1. Beleza? Então, calculados os deslocamentos, ou seja, os graus de liberdade ativos, a gente passa para o cálculo das reações. Então, para calcular as reações, a gente vai utilizar as duas equações que sobraram para a gente no sisteminha, que no nosso caso foram esses dois caras aqui. Então, o que vai ser? Vão ser essas duas caras vezes V1 θz1 igual a esses dois carinhas aqui. Beleza? Então, notem que eu vou calcular as reações 1 a 2 como se na multiplicação desses caras por esse. Por quê? Agora esses caras eu já conheço, a gente já calculou no lado anterior. Então basicamente eu calculo as reações multiplicando as duas equações excedentes pelos graus de liberdade que a gente já calculou. Se vocês resolverem essa equação, vão chegar aqui que a reação vertical do nó 1, desculpa, a reação vertical no nó 2 vale P, ou seja, ela tem intensidade P e é para cima porque está positivo aqui. E vai aparecer uma reação de momento de intensidade P vezes L, só que negativa, ou seja, está ocorrendo no sentido horário. Tá? Então, P vezes L. Se vocês fizerem as continhas, como essa figura é extremamente simples, a gente vê que está tudo batendo. A reação realmente tinha que ser P e para cima, a reação de momento realmente tinha que ser P vezes L no sentido horário. Beleza? Então essa é a ideia do método dos deslocamentos até as reações. Tanto a solução do sistema quanto a multiplicação para o cálculo das reações, a gente, esqueci de comentar aqui, esse carinha que a gente retirou da matriz de rigidez lá, eu estava chamando de K reduzido, K-RED aqui. Tá? E, para o caso das reações, as duas equações finais ali, a linha 3 e 4 do sisteminha, estava chamando de K-RED2. Tá? Então lá no Moodle eu coloquei também dois arquivos do Jupyter Lab que tem essas continhas feitas simbolicamente. Tá? Então você tem essa solução também no Jupyter Lab, caso tenha alguma dúvida de como fazer ela simbolicamente. Tá? Então só reforçando, só estou fazendo simbolicamente aqui porque o exercício é super simples e para manter, para a gente poder conferir de forma automática. Tá? Aqui na prática o que a gente vai fazer, essas matrizes vão ter números lá dentro e a gente vai resolver sistemas de equações com númerozinhos. Tá? Então, simbolicamente, é só para aprender aqui a sistemática. E a última etapa do processo vai ser o cálculo dos esforços em cada elemento. Tá? Uma coisa que vale a pena ressaltar desde agora é que esse vetorzinho de esforços do elemento, ou seja, o Fzinho E, ele é o cara. O que aparece nele vai direto nos diagramas. Beleza? Então o momento que aparecer aqui vai ser o valor do momento no diagrama desse elemento. A força Fy que aparecer aqui vai ser o valor, a intensidade dessa força no diagrama de esforço cortante. Beleza? Então para calcular os esforços, que a gente precisa da matriz de rigidez do elemento, que a gente já calculou lá no começo do exercício, tá? Vezes o vetor com os graus de liberdade do elemento, o dzinho. Tá? Então notem que para esse elemento, para essa estrutura, a gente sabe que o V2 e o θz2 são nulos, porque a gente tem o engaste lá naquele nó, e o V1 e o θz1 a gente já calculou alguns slides atrás. Tá? Então se a gente executar essa multiplicação, a gente chega aqui no vetor de esforços do elemento 1. Tá? Por exemplo, se eu quisesse desenhar o diagrama do momento fletor dessa estrutura, o que vai acontecer? O MZ1 vai ser o valor do momento nesse ponto. Ou seja, a gente sabe que no ponto 1, então, o momento é igual a zero. Aqui no ponto 2, a gente sabe que o momento é o quê? Menos P vezes L. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que
esse momento está acontecendo no sentido horário. Então, MZ2 está acontecendo no sentido horário com intensidade de P vezes L. Para eu desenhar o diagrama de momento, então, se eu olhar aqui, o que está acontecendo? Esse momento MZ2 está agindo nesse sentido, ou seja, o valor do momento é P vezes L, e eu vou desenhar o diagrama no lado onde está sendo tracionado o elemento. Então, a gente está vendo como o momento está no sentido horário, as fibras aqui de cima da viga que estão sendo tracionadas. Então, o valor do momento, se fosse desenhar um diagrama, estaria PL aqui para cima. Tá? Como eu não tenho nenhuma força entre os dois nós, o que eu vou ter? A distribuição de momento vai ser linear entre esses dois pontos. Tá? Lá do nó 1 até no 2. Então, aqui está desenhado o diagrama de momento desse elemento. Beleza? Quando a gente tiver mais elementos, duas maiores, vai ficar mais prático de acompanhar esse tipo de cálculo. Então, em suma, assim, como a gente está em formato matricial, esse procedimento de solução vai ser sempre a mesma coisa. Tá? Então, a gente sempre vai executar os mesmos passos. Então, os passos que a gente tem que fazer é o quê? Calcular a matriz de rigidez de cada elemento, montar a matriz de rigidez da estrutura, montar o vetor de forças nodais da estrutura ou fisão, aplicar as condições de apoio, ou seja, aqueles graus de liberdade nativos, eu zerar eles no sistema de equações, pegar as minhas equações, o sisteminha reduzido, para calcular as reações de apoio, resolver o sistema de equações e calcular os graus de liberdade, depois, com os graus de liberdade calculados, calcular as reações de apoio, e por último, voltar para cada elemento e calcular os seus esforços. Para fixar a matéria, vou pegar outro exemplo bem simples aqui, para vocês tentarem resolver. Então, essa estrutura também tem só um elemento. Vocês vão fazer, dividir ela em nós. Então, por exemplo, aqui o nó da esquerda seria o nó 1, nó da direita o nó 2. Cada nó vai ter 2 graus de liberdade, ou seja, aqui no nó 1 eu vou ter o V1 e o θZ1, que nesse caso vão ser inativos. A gente sabe que os dois são iguais a zeros devido a esse engaste. E no nó da direita, o nó 2, eu vou ter o V2 e o θZ2, que vão ser os graus de liberdade ativos, ou seja, aqueles diferentes de zero. Tá? Então, para essa estrutura, vamos pegar a matriz de rigidez, vamos montar o vetor fisão, aplicar as condições de apoio, resolver o sistema e assim por diante. Beleza? Então vamos encerrar aqui a parte expositiva e partir para as perguntas e dúvidas que vocês têm.